Sergipe é o país do forró, sempre no canjique quentão. Quando chegar mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá, Sergipe é o país do forró, tem moça bonita que só. Quando chegar mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá. Olá pessoal, boa noite a todos, obrigado pela presença, grande abraço a todos que estão assistindo e aos que vão chegar. E sem muitas delongas, vou convidar o nosso debatedor da noite, que vem trazer uma experiência muito grande na área da educação, que é o professor Dailton Alves. Meu amigo Dailton. Boa noite, Marcos. Boa Me noite, ouvindo perfeito? Dailton. Ouvindo perfeitamente, tudo em paz? Então, tudo em paz. Então eu acertei hoje, né? Tá perfeito, tá perfeito. Rapaz, você tá me botando na educação infantil mesmo, né? Não, Da tecnologia. não, você tem avançado muito na tecnologia. E isso é muito bom. É isso. Tá sem áudio, tá me ouvindo normal? Eu estou lhe ouvindo normal. Pronto, Você está me ouvindo normal? Ouvindo. Então, tudo ok. Certo, mais alguém que está assistindo, se tiver algum problema de áudio, por favor, veja aí. Bom, Dailton. Diga aí, Marcos. Tá sem áudio. Pronto. Não, uma pessoa que estava dizendo que estava sem áudio aqui. Eu estou ouvindo você está me ouvindo. Eu estou lhe ouvindo, perfeito. Só para os colegas que estão assistindo, para confirmar se o áudio está tudo certo por aí. Pronto, vamos ver se alguém confirma. Certo, mas sejam todos bem-vindos. Vamos conversar sobre educação, que é um assunto muito caro para a gente, né? Em um momento que a educação precisou ser testada, a questão da pandemia, né, trouxe um grande problema para a saúde, para as pessoas, porém a educação ela também, né, foi no seu limite. E ao final de um ano que foi muita... Voltou, pronto. Já confirmaram que o áudio está legal. Ao final de um ano, que foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e perspectivas. Então, meu amigo Dailton, eu separei algumas questões para a gente seguir aqui um roteiro, né, e conversar um pouco. Né? E aí eu queria falar para você o seguinte: no início da nossa conversa aqui, 2020, um ano muito, muito difícil, né? E de muita aprendizagem. O que significou esse ano 2020 para você? Olha, Marcos, eu acho que foi o ano que eu aprendi mais, viu? Eu estava muito acomodado, então, naquela zona de conforto que a gente sempre fica, não é? E trabalhando com o curso de pós-graduação em Penedo, Teotônio Vilela também. Então, quando a pandemia chegou de repente. Então, março, eu já não tive mais condições de viajar. O nosso último trabalho em Penedo foi o nosso Fórum de Educação em Penedo, que foi um sucesso, e depois nós paramos. E eu fiquei aflito, porque eu tinha turmas para terminar e, na realidade, eu não sabia o que fazer. Até porque eu não tinha intimidade com a tecnologia, não é? Não tinha intimidade e, para terminar justamente os cursos que iriam até abril, maio e junho, foi uma batalha, viu? Uma batalha séria. Eu tive horas que eu fiquei desesperado mesmo, porque eu tinha que terminar os cursos e não sabia como fazer.
Então, fui inventando determinada... Inventando, não. Na realidade, eu fui trabalhando online, mandando trabalho para os alunos, até porque eu ainda não tinha intimidade com as ferramentas que nós já temos hoje. Então, comecei a mandar trabalhos, a gente recebia os trabalhos, e era uma angústia porque eu comecei a estudar determinadas disciplinas de pós-graduação que eu não tinha conhecimento, mas não tinha a profundidade do conteúdo. Né? Então, fui obrigado realmente a estudar, receber material, ter que corrigir, fazer leituras para poder fazer as avaliações. Aí foi complicado, Marcos, muito complicado mesmo. Você falando, eu lembrando aqui que realmente nós fizemos o primeiro fórum lá em Peneira. A gente tem, para quem está ouvindo a gente, é bom contar essa história. O professor Dailton está fazendo agora 14 anos de coordenação de curso de pós-graduação em Peneira e Alagoas. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Não pedi autorização dele, mas vou abrir um parênteses. Estamos preparando, ele ainda deu carta branca, eu estou preparando um curso e ele está preparando outros para abrir aqui em Aracaju. Vamos fechar esse parênteses. Mas assim, você vem com essa experiência de cursos de pós-graduação lá, você tem a experiência de já ter sido gestor de escola, professor de escola, coordenador de escola aqui em Aracaju. E quando chega essa pandemia, que a gente fez o evento e depois do evento fecha tudo, né? Então, essas ferramentas que você fala, eram ferramentas, na verdade são ferramentas que muita gente já conhece, porém estava dissociada da educação em grande parte. E aí eu fico pensando, né, o que você deve ter recebido de mensagem de colegas professores da região lá de Alagoas, de Peneira de região, né, de professores que estavam sendo alunos de pós, se especializando para melhorar sua profissão e, ao mesmo tempo, né, entrou em aulas remotas. Você deve ter recebido muita mensagem, professor Dailton, como é que eu faço para essas aulas remotas, sendo que você também tinha que adaptar, né, esse sistema para esses alunos de pós. Não é isso? Realmente, Marcos, era muita mensagem e os professores, os nossos alunos, a grande maioria da educação, a grande maioria em sala de aula, né? E eles ficaram assim apavorados também. E às vezes precisavam até ir a uma lan house para que alguém preparasse o material que eles iriam trabalhar nas aulas remotas. Né? Então, foi uma grande preocupação justamente essa, de ver como trabalhar com esses alunos. Eu senti também em casa, porque aqui tem jovem que também estudou remotamente até o final do ano, né? E eu tive de ir observando, e foi interessante, Marcos, porque eu comecei a sentir a necessidade de estudar. É interessante, às vezes a gente pensa que já tem uma graduação, e a gente tem 2, 3, 4 pós-graduação, já tem mestrado, tem doutorado, e chegou no momento que veio sem que a gente esperasse o modelo de trabalho que seria, entendeu? O modelo de trabalho que seria. Reinventar. Me reinventar. Então, para isso eu fui ter que estudar. Eu fui procurar, de início, uma faculdade na Bahia, em Lauro de Freitas. Então, eu fiz 3 cursos por lá, para poder ir aprendendo de que maneira eu poderia melhorar o trabalho. Então, foi essa necessidade que eu tive de buscar e aproveitar as minhas noites para que fosse estudando e fosse entendendo o que estava se passando realmente. Porque, às vezes, a gente fica naquele pensamento e a gente se acomoda, não é? Porque é muito mais fácil. Sim. Você estar na frente da televisão, você está ouvindo uma música, e isso é bom também. Mas que a gente que trabalha com educação
é necessário que a gente busque o conhecimento para que a gente possa prosseguir com o nosso trabalho. Porque via dúvida, ou eu estudo, ou eu vou me especializar no que eu devo fazer, ou então eu vou ter de parar, fechar os cursos de pós-graduação que eu tenho pelo interior. Né? Aqui tanto em Penedo, como tem Antônio Vilela, tem aqui na Barra dos Coqueiros. Sim. Então, das duas, uma. Ou eu prossigo, ou eu estudo, ou então eu vou ter de parar. E bem nesse momento que... Continue. Aí, nesse momento que entra você, né? Que foi um grande desafio, porque para mim é desafio, você me conhece muito bem. Veio o Anselmo também, que ele falou comigo, está descendo a serra lá em São Paulo, e que vai assistir. E outros professores também que vem. Mas você foi que disse, espera aí, eu vou lhe jogar na jaula dos leões. Rapaz, e você fez isso comigo, e não é que eu estou aqui? Pois é, para que os colegas que estão assistindo entendam, o Dailton ele se recusava muito a fazer qualquer coisa ligado à tecnologia. Né? Ele dizia, não, faça você. Não é que ele não deixava que fizesse. Ao contrário, ele dizia, faça você. Ele sempre delegava. E aí chegou um momento que nós conversamos, eu disse, não, Dailton, agora você é o coordenador, vamos lá, você vai à frente, o caminho é esse, é esse, é esse, é esse. Tem alguns comentários aqui com relação à questão do planejamento, preparação. A gente não teve preparação prévia, nenhum professor teve preparação prévia, e é muito sério isso. Eu até tenho conversado com muitas pessoas e tenho dito o seguinte, que a nossa formação, né, e aí eu estou dizendo a nossa formação, quem se formou no século passado, no milênio passado, antes de 2000, 2001, a nossa formação não tinha disciplina de tecnologia. Né? No máximo, a gente aprendia a questão de digitar. Era outra história. Mas daí eu fico analisando essa coisa. Você, com muito tempo de educação, um professor já aposentado da rede estadual também, né? Como é que você descreve esse momento de afastamento para o educador? Né? Porque é aquela história. O educador ele tem o seu espaço. O espaço é a sala de aula, o espaço é a sala dos professores, o espaço é o planejamento coletivo, o espaço é a construção de projetos. E, de repente, o espaço da casa, como eu estou fazendo aqui, né, cite você aí também, se transforma no seu espaço. É um desafio essa questão desse afastamento. Como é que você visualizou isso, né, nessa sua trajetória de professor, de diretor, de coordenador esse tempo todo, que você talvez nunca tivesse imaginado que poderia acontecer? Como foi esse impacto para você, professor Hélio? Olha, Marcos, foi bem difícil, viu? Eu venho desde 2007 nesse trabalho, né? As nossas viagens, finais de semana, teve período que eu viajava todos os finais de semana, muitos deles acompanhou, a equipe de professores, e eu sempre resistia, é interessante, a questão do ensino EAD. Eu acho que o professor tem de ter a aproximação do seu aluno, ter a questão afetiva, né? De você olhar no olho do aluno, de você conversar e de você sentir o que ele está sentindo, o que está se passando, e ter aquelas conversas que nós tínhamos. Né? Então, foi difícil. Eu fiquei muito, muito angustiado mesmo, principalmente nessa fase, e do trabalho que nós tínhamos. Os nossos encontros nos finais de semana eram encontros maravilhosos. Né? Nós buscamos uma forma de trabalhar pós-graduação humanizada, né? Que não era aquela questão só de conteúdos, mas de conversa, de vivência, principalmente de troca de experiência. Né? E à volta a gente sempre aprendia mais do que o que a gente estava levando para lá. Então isso começou a fazer falta. Porque era cansativo, sim,
Até porque, por causa das viagens, ficar em hotel, o outro dia a gente trabalhava o dia todo, pegava o domingo também, retorno para casa, mas quando a gente retornava renovado. E isso acabou de uma hora para outra. Então, as minhas segundas-feiras, que era de descanso, né, mas com energia, porque aprendia muito com os nossos alunos e com os nossos professores também, porque a gente se reunia, sim, a gente debatia tudo isso. Então, isso acabou de um dia para outro. Então, nós fomos até fevereiro de 2020, quando chega março, já não existia mais isso. Então, já tinha parado. Então, foi angustiante mesmo. E esse período... E outra coisa, o isolamento, né? Você ter de ficar trancado. Eu sempre digo, quando converso com as pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Eu gosto de estar na minha casa, eu gosto de estar no meu quarto, eu gosto de ficar em casa só, entendeu? Mas chegou um momento que o apartamento ficou pequeno e eu não podia sair, entendeu? E às vezes tinha até a oportunidade de sair, mas mediante a pandemia, mediante esse grupo de risco, eu tinha de permanecer justamente em casa. Então, esse período que está sendo ainda, e que eu continuo, está sendo muito complicado. Mas, graças a Deus, a gente já está vendo uma outra luz, a gente já está vendo outra maneira de trabalho, como nós estamos fazendo aqui. Sim. E eu estou realmente buscando e à disposição de trabalhar remotamente, de se encontrar, se for preciso, um momento e a gente continuar. Porque é muito importante e a gente sabe, principalmente as pessoas, os nossos professores do interior que nós trabalhamos, a necessidade e a busca incessante que eles têm e a preocupação que eles têm também, e às vezes não tem, é o que eu volto a dizer, aquela ferramenta ou alguém que oriente para o trabalho remoto. Sim, sim. Não, eu vou aproveitar, você fez o comentário dos cursos humanizados, cursos de pós-graduação com viés humanizado, um viés mais holístico. E aí eu vou citar um exemplo, algumas pessoas que estão aqui nos assistindo sabem, outras não, né? Até porque não serve somente para um curso de pós, serve para qualquer escola, em qualquer nível de ensino, que é a questão de levar a cultura popular para a educação, né? Então, o curso de pós-graduação abriu um espaço maravilhoso e eu sou muito grato a você, que é um projeto que eu já desenvolvi aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, e nós fizemos lá o Café Cultural, né? Então, nós realizamos 3 momentos, 3 grandes eventos do Café Cultural. Qual era a essência do Café Cultural? Os estudantes do curso de pós, eles buscavam elementos, buscavam grupos folclóricos, pessoas que representassem a cultura popular, né? Buscavam essas pessoas e fazíamos homenagens. Então, a gente conseguia trazer a cultura popular para a formação do professor, para a formação do colega na pós-graduação. Então, é uma pós-graduação diferenciada. É uma pós-graduação diferenciada. É uma pós-graduação que dá possibilidade de aprender, né, de trabalhar, de refletir algumas questões mais voltadas para um trabalho tipo de construção de projetos e levar essa construção de projetos para a escola que eles trabalham. Então, quando você fala dessa pós-graduação diferenciada, é legal a gente fazer essa pontuação, porque a gente não está falando somente de pós-graduação, a gente está falando de educação. Então, se aprende na pós, se aprende e leva para os anos iniciais, leva os anos finais, leva para o ensino médio, né? Se é coordenador de escola, se é diretor de escola, acaba levando essa ideia do trabalho de projetos. Tanto, a coisa é tão séria com relação a projetos, Daí, que o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, ele agora tem um livro que é de projetos integradores. Então, além de vir os livros disciplinares, tem um livro que é de projetos integradores. Então, quem trabalha do primeiro ao 5º ano já tem esse livro,
né? Quem trabalha do sexto ao nono, e agora no ensino médio vai ter também, né, um livro com projetos integradores. Então, isso que já essa pós-graduação diferenciada que você coloca, né, a gente já apontava há muito tempo para esse trabalho coletivo com projetos, mais no sentido de dar sugestão, de construir projetos para a escola. Então, é bem legal a gente poder pontuar isso. Isso, né? Eu já tenho uma baixa experiência, porque eu coordenei escolas aqui em Aracaju por muitos anos, né? Eu acho que eu passei uns 30 anos coordenando escola, não é isso? Fui professor, mas eu tenho impressão, isso eu falo aqui, eu fui mais coordenador do que fui professor, entendeu? Porque eu gostava. E eu trabalhava muito com projetos. Então, todos os projetos que nós fizemos nas escolas, aqueles projetos de final de ano, então, que integrava alunos, pais, professores, então, isso realmente sustentava o nosso trabalho, né? E quando eu passei a trabalhar, a fazer coordenação de curso de pós-graduação, então, no início, eu comecei a perceber, por outros cursos, e cursos que eu fiz de pós-graduação, não desmerecendo os cursos que eu fiz, mas era aquele curso de apostila de 200 páginas, de ter que ler, de ter um marcador amarelozinho para marcar a frase principal, de fazer uma análise daquela frase principal, e fazer isso, depois fazer um resumo da apostila. E quando eu comecei com esse trabalho, eu vi que, às vezes, a gente fazia uma viagem, a mala do carro ia tanta apostila que, meu Deus do céu. E nós começamos a diminuir e começamos a buscar a experiência de cada professor na sua sala de aula que trazia, e a gente começou a fazer o desenvolvimento. Aí sim, aí a gente fazia a elaboração de textos através do que realmente eles traziam para a gente, né? E isso aí a gente procurava mais ouvir do que transmitir alguma coisa. E nesse ouvir era que entrava justamente a questão da orientação, né? Então começava a orientação e as escolas começaram a fazer tudo aquilo que a gente orientava. E a gente sabia, a gente via as fotos que eles mandavam para a gente. E isso foi muito, e é muito gratificante. E isso é o que eu estou sentindo falta, não é? Esse ano a gente sentiu falta justamente disso, mas com fé em Deus a gente vai arregaçar as mangas e estamos aqui dispostos ao trabalho e vamos continuar. Seja como seja remoto, seja presencial, mas nós estaremos juntos nessa batalha. Sim, sim. O Anselmo acabou de mandar uma mensagem aí, né? Boa noite, meus queridos, saudades, que maravilha live. Aqui babando mesmo, é distante. Não se preocupe não, Anselmo. Dia 11 você está aqui e vai participar também de uma live que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas eu lembrei agora de você falando de projeto de coordenação, eu lembrei de um projeto, a gente vai denunciar agora a idade, de quando você era coordenador do colégio Nossa Senhora Menina, né? Um projeto que foi encabeçado pelo professor Irã, né, colega de história, pelo professor Lindivaldo, colega de história. Você, na época, eu fui professor também, né, e participei junto com vocês. O projeto foi construído por vocês três, que era um projeto de simpósio de história. Então, um simpósio de história na década de 80, em uma escola, né, uma escola particular, que tinha uma linha, um viés que a gente poderia dizer mais tradicional, mas que trazia grandes reflexões. Então, essa ideia, esse trabalho de projetos que você tem já vem de muito tempo. Isso é muito bom. Mas, Dailton, eu estou aqui pensando o seguinte, tem muitos colegas professores que estão nos ouvindo, eu acredito que estão nos assistindo, eu acredito que muitos estão já pensando, fazendo uma avaliação de o que foi esse ano enquanto professor, coordenador de escola, né? As dificuldades que eles passaram. Já pensando no próximo ano, nós temos a perspectiva de uma vacina, mas o Brasil, por algumas questões, está um pouquinho atrás nessa história. Talvez demore mais um pouco. Mas aí eu fico pensando o seguinte, quais as lições
para nós que somos da área da educação, que você pode apontar para a gente? Quais são essas lições que a gente pode pensar um pouquinho, né, aqui? Aqui. Olha, nós fizemos um encontro e nesse encontro nós tivemos vários depoimentos, né? E a principal lição foi o distanciamento e a falta do contato com os alunos. Eu acho que isso ficou uma lacuna e que a gente precisava preencher, né? Porque houve essa distância e, às vezes, eu já disse no início, a gente fica acomodado com determinadas coisas. E uma das lições é a busca, né? A gente tem de buscar se atualizar mais um pouco, né? Buscar aquilo que a gente já sabia e colocar em prática, né? A questão é isso, é a gente colocar em prática, a gente não deixar, e como educador, não partir só para ver as dificuldades, mas ver que dentro das dificuldades a gente tem um aprendizado muito grande. E eu acho eu tenho certeza que nessa pandemia as pessoas que querem realmente buscar alguma coisa, que querem aprender alguma coisa, correram atrás, viu? Não ficaram acomodados, porque sentiram a necessidade. Se você é um educador de verdade mesmo, não é questão de professor, é educador de verdade mesmo, se você se preocupa com a educação, que vai muito mal no nosso país, infelizmente, né? Então, então você tem de correr atrás, você tem de buscar, você tem de criar, você tem de se reinventar. Para quê? Para que a gente possa dar sustentação aos nossos jovens, às nossas crianças que estão por aí. E houve, assim, uma questão que eu acho, Marcos, houve uma separação, né? Porque quem era de escola particular tinha todas as ferramentas, tinha todas as condições, tinha isso tudo. E quem era da escola pública, poucos tiveram, né? Poucos tiveram. Eu não estou aqui querendo ofender o professor da escola pública, a direção, não. É porque realmente as famílias não tinham aquela condição de ter na sua casa uma boa internet, de ter um bom acompanhamento. Às vezes os pais também não têm condições de acompanhar seus filhos nas atividades. Então, isso fica para a gente como uma grande lição, não é? Eu estava vendo hoje à tarde, fazendo algumas leituras e vendo, eu acho que foi na gripe espanhola, as escolas fecharam totalmente, né? Fecharam totalmente. Então, quase que a situação nossa aqui. Só que agora nós estamos num patamar mais elevado de conexão. Então, não se chegou a fechar totalmente, mas para muitos dos nossos alunos, para muitas das famílias que a gente sabe que existe no nosso Brasil, na linha de pobreza, a escola ficou fechada também. Infelizmente, a escola ficou fechada. Essa pandemia, isso é notório. Nós temos depoimentos de vários pensadores, sociólogos, várias pessoas têm colocado isso, que a pandemia ela mostrou, né, como algumas pessoas falam, escancarou a desigualdade social. A desigualdade social é latente, a desigualdade social é uma realidade. Nós vivemos em um país que tem um viés capitalista financeiro, e aí eu não estou questionando se capitalismo, socialismo ou qualquer ismo aí, mas que não tem uma consciência de classe no sentido de promover uma melhoria das classes sociais. Então, nós temos vários depoimentos de professores que dizem que os alunos e os pais entram em contato com os professores e dizem: olha, professor,
só tem um celular na minha casa e esse celular, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, eu uso o celular para trabalhar e só pode entrar à noite para poder pegar as atividades. E o volume de dados é pequeno, que não dá para abrir vídeos. Então, se mandar vídeo, a gente não vai abrir, porque se abrir, acaba o volume de dados antes de acabar o mês. Então, a desigualdade social é uma vertente que é muito séria, e isso, né, lógico, acaba chegando mais nos estudantes que são da rede pública. Né? Então, o índice de dificuldade é uma coisa muito, muito séria mesmo. Né? Aí, Dailton, veja só, pensando nisso, como tem esse trabalho, né, que você desenvolve lá em Penedos, e eu faço parte dessa equipe, né, nós tivemos a possibilidade agora de fazer um evento, né, com um número reduzido de pessoas, por sinal até tem pessoas que não participaram e pediram para que repetisse esse evento, e a gente vai falar já disso, mas nós fizemos um evento, uma jornada pedagógica, que era uma forma de dar alguma coisa, de contribuir, de refletir, né, com todos os professores que puderam estar presentes nesse evento, que foi a jornada pedagógica. Né? E uma das coisas que se colocou muito lá foi justamente essa questão da dificuldade de lidar com as ferramentas, que tem hoje. Então, por exemplo, quando se fala aula remota, algumas pessoas pensam somente no WhatsApp, mas não, você tem o WhatsApp, você tem o Zoom, você tem o Meet, você tem Skype, você tem várias opções. Né? E coube a mim falar nessa palestra sobre, na minha parte da palestra, que eu dividi espaço com o professor Anselmo e com o professor Alisson, que aí vai um abraço também para o professor Alisson, que fez um trabalho muito bom no domingo. Né? Então, a gente falou dessa questão dessas ferramentas. E aí eu estou trazendo essa questão das ferramentas para você, e são 2 questões. Primeiro, você se reinventou e você começou a usar ferramentas da educação, é tanto que você fez vários cursos agora nesse período. Então, como foi você encontrar com essas ferramentas e começar a utilizá-las? Essa é uma coisa. E a outra você escutou depoimentos de pessoas dizendo da necessidade e como realmente conseguiu aprender com essas ferramentas? Olha, Marcos, abrindo um parêntese aqui sobre a jornada pedagógica, aí foi um comentário que eu fiz. 13 anos, 14 anos, eu acho que essa jornada foi a melhor jornada pedagógica que nós já tivemos. Ou o melhor seminário, ou o melhor encontro, ou o melhor fórum. Ou seja, o melhor trabalho que nós conseguimos fazer. E outra coisa, nós demos só a contribuição, porque o trabalho foi feito pelos alunos. Nós pegamos um auditório que costumávamos encher de 400, 450 alunos, né, participantes, né? Então, era cheio, super lotado, tudo bem. Ficamos com 136 alunos só, porque limitamos. O limite era 130, chegaram mais 6 de última hora, então ficamos com 136 alunos, num espaço de 400 alunos, usando todos os protocolos que a OMS nos indicou. Né? Distanciamento, máscara, álcool em gel, medir a temperatura. Então, nós fizemos um trabalho. E, por incrível que pareça, nós chegamos no domingo com o auditório, com o número de alunos que nós iniciamos. Geralmente, o domingo, o pessoal que mora mais em povoados vão embora, né? Eles voltam para casa, tudo. Mas o encontro foi de uma riqueza tão grande, assim, dentro das palestras, a sua de Anselmo, a de Alisson, e no domingo todos estavam lá presentes e foram até o final. Então, foi válido esse trabalho. E justamente o que entrou quando você pergunta sobre as ferramentas, dentro dos cursos
que eu fiz, aí mais ou menos uma faixa de 14 a 15, a gente começou e o pessoal eles tinham medo. Lembra que quando nós fizemos um encontro e que pedimos que as equipes montassem um projeto de intervenção nas escolas que trabalhavam e o pessoal ficou assustado com aquilo. Ah, não vou fazer mais encontro não, porque a gente tem que escrever muito, que a gente tem que fazer isso e aquilo. Então, o que foi que nós utilizamos? Nós utilizamos o WhatsApp. Então, o material colocado no WhatsApp, isso eu aprendi nos cursos, e as pessoas começaram a se manifestar. As pessoas começaram a dar os seus depoimentos, e através dos depoimentos que foram chegando, foi que o encontro se realizou. Porque se postava justamente o material, as pessoas iam dizendo o que estava sentindo, colocando para fora tudo aquilo que realmente estava preso durante esses 10 meses, e dentro desses depoimentos, o que aconteceu? Se construiu, ou se reconstruiu o trabalho, né? Porque cada um tinha preparado o seu material, mas quando chega o depoimento, a gente diz bem, a gente precisa dar uma resposta positiva aos nossos professores que estão angustiados. E isso foi muito importante mesmo. E é tanto que depois os questionamentos, parabéns, quando é que vai ter o próximo, como é que a gente vai fazer o próximo. Então, agora sim, agora eu estou mais seguro. E outra coisa, não sei se você acompanhou, mas eu acompanhei muito no grupo, o pessoal pedindo até a Secretaria de Educação para que fizesse esse encontro para os pais. Sim. Muita gente pedindo. Seria possível se a secretaria pudesse pegar esse encontro, essas palestras, e fazer um encontro para os pais, porque existe essa necessidade. Porque, como nós sabemos, a escola é feita com a parceria da família. Então, se a família não está também preparada para o que está acontecendo, então é bem mais difícil, é bem mais complicada para o professor. É a comunidade escolar, né? A comunidade escolar, né? Pais, estudantes, professores, coordenadores. E aí você falou das palestras, Dailton. Eu vou falar aqui os títulos das palestras que nós tivemos lá na jornada, né? Que foi o seguinte: o professor Anselmo, que é professor, é psicólogo, né? A palestra dele foi Aprendizagem no Novo Contexto Educacional, Ensino Híbrido. Né, que é um grande desafio, foi um grande desafio para a gente. Eu fiz a minha fala Educação em Distanciamento, Desafios e Experiências Pedagógicas, onde eu abordei, né, as ferramentas que existem, as possibilidades, os aspectos positivos de cada uma, onde trabalhar cada uma. E o professor Alisson, né, ele trabalhou envolvimento familiar nas aulas remotas. Então, foram essas três palestras, e o legal de tudo, quando você fala que teve o envolvimento das pessoas no grupo, e é para quem está nos assistindo, foi criado um grupo de WhatsApp justamente para essa jornada, e teve toda uma série de discussão, de debate, de participação, né, dos componentes da jornada, porque a jornada não se resumiu somente nesse encontro do final de semana. Então, nós tivemos uma série de ações durante a semana, né? E essas discussões elas foram trazendo novos conhecimentos, que até ajudou também a gente no próprio desenvolver da jornada no final de semana. Mas daí a repercussão ela foi tão boa que veio a proposta de se fazer essa mesma jornada de uma forma online, de uma forma virtual. E o legal é que a gente já começa o ano, né, disponibilizando essa jornada de 80 horas, né, de uma forma online, né, de uma forma virtual, para as pessoas que querem e que não puderam participar por conta do número que não tinha como. Não é isso? Como? Foi isso, Então, disponibilizamos que a gente vai iniciar dia 4, né? Sim. Dia 4, sim, próxima segunda-feira. Daqui a pouco você
Daqui a pouco você passa essa programação. Pessoas que procuraram e a gente resolveu fazer esse encontro online e estamos aqui convidando todo mundo que queira participar e estamos aqui à disposição para justamente esse trabalho, Marcos. Então vamos lá, porque vamos começar 2021, não sabemos ainda como será o trabalho ainda, né? Sim. Mas a gente já está se preparando justamente para continuar. Certo. Eu estou colocando aqui para os colegas que queiram, né? Então, professor, é a jornada de 80 horas, do dia 4 ao dia 11 de janeiro, né, de 2021. Professores de educação elas remotas, é a mesma jornada. As palestras elas foram filmadas, foram editadas, né, e nós vamos ter essa possibilidade de fazer a jornada de uma forma virtual. As inscrições agora, no mês de dezembro, com Rita de Kátia, e aí o número a gente deixa disponível ali, 82, pelo WhatsApp, 98715-9499, né? E isso está nas nossas redes sociais, esse card, com o número de Rita de Kátia, para que as pessoas possam entrar em contato com ela pelo WhatsApp e pensar na fazer a inscrição. Certo? Pronto, vou voltar aqui. Sim, Marcos, falando aí, abrindo parênteses, falando sobre a questão da inscrição, que a gente tinha deixado a inscrição só agora no mês de dezembro, né? Sim. Mas já teve procura de pessoas querendo saber se podem fazer a inscrição até a próxima semana. Então, nós estamos abrindo as inscrições até o dia 4, a gente inicia à noite. Então, sim, até o dia 4, podem assistir a abertura do nosso encontro e logo em seguida fazer sua inscrição sem problemas. Então, está aberto, a inscrição não fecha amanhã, mas vai sim até o dia 4. Pode fazer tranquilamente. Estamos aqui para receber todos aqueles que queiram participar. Pronto, então quem tiver interesse, veja só, é uma jornada de educação. Essa jornada ela aconteceu presencialmente para um número reduzido de pessoas. Essa jornada as palestras foram filmadas. Existe uma programação que se segue durante a semana. Então, quem tiver interesse, faz a sua inscrição. O valor continua o mesmo valor, professor Dailton? Isso, continua o mesmo valor. R$50. É um curso de 80 horas. A certificação por uma faculdade. Nós sabemos que quem vai fazer concurso, quem precisa melhorar o seu currículo, é necessário. Professor Marcos, o Insta não está aberto. Assiste pelo Insta do professor Dailton. O professor Dailton, o Insta dele é aberto. Certo? Estão falando aqui, que a Flávia, a professora Flávia, está dizendo que o meu Insta não é aberto. Tem pessoas querendo assistir. Assiste pelo professor Dailton, que está aberto. Dailton Alves. Não é isso, Dailton? Isso. Pronto, tranquilo. Obrigado, Flávia. Obrigado. Então, esse curso, 80 horas. Então, para quem estuda na graduação, que precisa de horas complementares, vale. Para quem vai fazer um concurso, vale. Porque você sabe que para concurso tem que ser certificação de uma IES, de uma instituição de ensino superior. Ensino superior, então, isso. Tem essa certificação. Essa é uma das grandes preocupações que Dailton sempre teve com relação a isso. Então, fica o convite para quem quiser participar. Eu vou falar aqui a programação, Dailton, para falar para o pessoal saber exatamente e a gente vai conversando, né, mais sobre educação. Pronto, pode passar aí. Pronto, então perfeito. Quem tiver interesse, essa programação tanto está no meu Insta, como está no Insta do professor Dailton, como está no Facebook, né? Mas, de qualquer sorte, vamos falar um pouquinho. Primeiro, é uma jornada que a gente pensou, né, em um tema que fosse significativo e significante para o professor. Então, professores, educação e aulas remotas, que foi o grande desafio para todo mundo, inclusive desafio para a pós-graduação que o professor Dailton coordena. Isso. Então, como é que vai funcionar
esse curso online. Como é que vai funcionar esse curso online? Ele vai ter um diferencial com relação ao curso presencial, lógico. Então, na segunda-feira, dia 4, vai ter a abertura às 19 horas no meu canal do YouTube, Prof. Marcos Anjos. Então, no meu canal do YouTube, 19 horas, vai ter a abertura, eu e o professor Dailton. Nós vamos fazer a abertura dessa jornada online, vamos passar todas as orientações, falar todos os processos, o que vai acontecer e falar um pouco sobre a educação. Segunda-feira, abre a jornada. Do dia 5 até o dia 10, a gente vai pegar essa semana. A jornada é a primeira semana, né, de janeiro, já começa o ano com boas energias. Então, do dia 5 ao dia 10, nós vamos disponibilizar as 3 palestras, né, que foram filmadas. E vai estar no canal do YouTube do professor Dailton, que a gente vai disponibilizar também, que é prof.dailton Alves Pós. Mas a gente disponibiliza, né? No dia da abertura, a gente já disponibiliza normalmente. Então, a primeira palestra vai ser no dia 4 mesmo, à noite. Então, vai ser com a palestra com o professor Anselmo, aprendizagem no novo contexto educacional, ensino híbrido. Certo? No dia 6, será disponibilizada a segunda palestra, Educação em Distanciamento, Desafios e Experiências Pedagógicas, que é comigo. E no dia 8, disponibilizada a terceira palestra, né? Envolvimento familiar nas aulas remotas, com o professor Alisson. Essas palestras são disponibilizadas em dias diferentes, porque assiste a palestra, então você pode ir, né? Vai no grupo de WhatsApp das pessoas que vão estar nesse curso online, que já tem muita gente aguardando esse curso, que por sinal já queriam que o curso tivesse acontecido, a gente que pediu para ser depois, né, por conta das festas. Isso. Então, nesse sentido. Então, vai, assiste o vídeo e faz um comentário, faz uma postagem no grupo de WhatsApp, vai interagindo com todo mundo sobre o seu ponto de vista, o que pensou e tudo mais. Certo? Então, assiste o vídeo, assiste a palestra, né, e vai interagir no grupo de WhatsApp. Nós vamos ter algumas ferramentas para trabalhar com todo mundo. Vamos criar um formulário dentro do Google Forms, a gente passa o link, e nesse formulário a gente vai pedir algumas questões, algumas impressões de vocês. E no dia 11, às 19 horas, aí vai ter o encerramento da jornada. Eu, professor Anselmo, professor Dailton, nós vamos encerrar a jornada no dia 11 e no dia 14, todos estarão recebendo seus certificados, né, por e-mail. Então, a jornada que começa agora, dia 4, vai até o dia 11, uma jornada de 80 horas, que tem essas temáticas interessantíssimas, que vai ser através de vídeo, você assiste o horário que... não posso assistir 2 horas da tarde, assiste à noite, assiste de manhã, o horário que está disponível no canal do YouTube, vai ficar bem mais fácil. Né? E vai trazer grandes reflexões e vai ajudar muito aos colegas, né, com relação a esse aprendizado. Não é isso, professor Dailton? Isso, correto. A programação está ótima e a gente está esperando por vocês aí, né? Então, só reforçando aos colegas, jornada online, uma jornada pedagógica online. Essa jornada pedagógica, professores, educação e aulas remotas. As inscrições, elas são feitas pelo WhatsApp, conversando com a professora Rita de Cátia. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Pronto, está aqui. Mas aí nas nossas redes sociais, né, pode encontrar essas informações. O curso, pelo valor, se você for comparar, né, dividir 80 horas por R$50, né, até está muito em conta. Então, é um curso que vai trabalhar essas questões, né? Aula remota. Então, vamos conversar sobre ensino híbrido, está lá, o professor Anselmo fala disso. Vamos falar das ferramentas, né, a utilização o que é mais interessante, utilizar o WhatsApp, utilizar o Zoom, utilizar o Skype, né? Então, essas ferramentas. E tem uma palestra belíssima sobre o envolvimento da família na educação, que nesse tempo de aulas remotas.
Mas daí eu queria pedir para você o seguinte: como é, Fala aí. como é que a gente pode pensar positivo no meio de tantas energias que puxam para baixo? E eu estou falando em termos de educação. Como é que você pode... Eu sei que você fez alguns cursos que traz algumas perspectivas que dão essa abordagem. Então, qual a mensagem que você poderia passar para todos os colegas, professores que estão aqui nesse momento, enfrentando essa situação difícil que é a educação em aulas remotas? Olha, Marcos, a gente pensar positivo em uma pandemia é complicado, né? Porque existe aquelas questões do medo, né? Tem vários medos por aí, e a gente começa a se desesperar. Meu Deus, se eu pego essa doença, se alguém acontece com alguém da minha família, e como é que eu vou fazer? Então, vem todas essas coisas. Aconteceu uma coisa interessante, Marcos, assim, eu comecei a ver cursos de inteligência emocional. Eu sempre ouvia falar em inteligência emocional, mas a inteligência emocional de que você tem que pensar só positivo, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, e se realizou. Não existe isso, né? A gente, porque está pensando, as coisas se realizam assim como quem caiu do céu, você estalou o dedo e caiu. Não. A gente tem de pensar positivo e vivenciar positivo. Vivenciar positivo. Então, nos momentos em que eu comecei a dar uma parada, eu fui para a parte da meditação. Então, eu acho que esse pensamento positivo me ajudou muito dentro da questão da inteligência emocional, porque nós todos somos inteligentes, não é? A gente precisa saber como vai funcionar as nossas emoções, né? Sim. Porque eu tenho, às vezes, a gente cai, a gente se deprime, a gente fica lá embaixo mesmo, mas a gente precisa ter força justamente para dar uma guinada. Então, vem a questão da emoção positiva também, não aquela emoção que puxa a gente para baixo. Então, foi através da meditação que eu comecei a ver que existe uma luz no fundo do túnel. Nós temos os nossos problemas? Temos. Quem não os tem, tem. Todas as famílias têm? Sim. Tem. Cada um tem os seus problemas internos, né, que às vezes a gente guarda muito e se torna até um sofrimento para a gente guardar aquilo, mas a gente precisa ver como é que eu vou sair disso. Então, às vezes você precisa se trancar um pouco. Se trancar um pouco, espera. Se eu já estou em isolamento, então eu vou silenciar, não a mente, mas silenciar o local onde eu estou, porque a mente fica borbulhando de coisas, né? Sim. Ninguém fique pensando porque faz meditação que vai parar os pensamentos, porque não vai. Os pensamentos parecem que dobram, que dizem, eu não quero que você pare nem que você reflita. Espera aí, muita coisa que vem da cabeça. Então você precisa justamente fazer isso. Então houve justamente essa ajuda. E o reconhecimento de que realmente nós não somos tão fortes como nós pensamos. Eu só faço o que eu quero, eu sou isso, sou aquilo, eu faço... Não é por aí. A gente tem de parar, pensar, analisar e ver de que maneira eu posso me reestruturar. Mas essa reestruturação tem de vir de dentro para fora. Sim. A gente não pode estar esperando, tá certo. Tem um amigo que dá uma palavra de ajuda, tem outro que manda uma mensagem, mas se a gente não procurar absorver aquilo e no interior da gente a gente procurar a transformação, então realmente as emoções vão lá em cima e a gente realmente não vai conseguir fazer nada. É porque
dentro dessa pandemia, alguma coisa, eu acho que eu não falei para vocês, quantos momentos eu parei aqui no meu quarto e disse, para mim, se encerra agora a questão de trabalho. 2021 eu não quero mais viajar, 2021 eu não quero mais saber de pós, a minha aposentadoria dá para viver, e não é por aí. Não é por aí, porque aí vai piorar a situação da gente. Então, a gente tem de utilizar as nossas emoções, fazer uma avaliação do que realmente a gente precisa e ter consciência que tem pessoas que precisam muito mais do que a gente. Perfeitamente. Muito, 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 muito mais. Às vezes, pessoas que têm grandes mansões, que têm carrões, que têm isso, que tem mais lá, que tem isso e aquilo, mas interiormente estão realmente destroçados e precisam. Por isso, o grande número, infelizmente, de falar isso, de suicídio que existe por aí. Né? Aquela questão de você se trancar e você não procurar a refletir. Ficar só um pouco. Quantas vezes a gente, às vezes, com você mesmo, eu digo, a gente está dando umas férias, estamos de férias. Então, porque a gente precisa tomar essa consciência e a gente precisa parar e a gente precisa também utilizar uma ferramenta muito importante que é a fé. Se a gente se desliga da fé, a gente não tem como prosseguir na vida, porque existe. Não, às vezes a pessoa diz, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Você acredita em alguma coisa. Dailton, a gente está caminhando para 1 hora de live. Então, programando já, rapaz, minutos. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar... Eu falo pouco, viu? Mas eu penso mas que Márcio. Essa sua fala agora foi extremamente importante e a gente não pode perder a fé, né? E esse trabalho coletivo. Não tinha como você se aposentar de vez. Né? Você tem contribuído muito para a educação, eu digo isso direto, certo? É preciso que a gente que é professor, a gente tem que estar à frente, a gente tem que dar depoimentos, né? E estimular. Dailton, a gente já está no finalzinho mesmo. Certo. Vou pedir para você só se despedir. Eu vou colocar aqui para o pessoal ir vendo aqui. Aí vou postar a sua fala para poder a gente encerrar, professor Dailton. Ô Marcos, para a gente encerrar aqui, na verdade, um sentimento de gratidão por todo o ano, mesmo com toda a dificuldade. Um sentimento de gratidão por muitas mensagens que eu recebi pelo meu WhatsApp de alunos, por muitas mensagens que eu recebi de amigos também, não é isso? Que essas mensagens... Não estou falando de mensagem de Natal, não. Estou falando de mensagens... Porque mensagem de Natal a gente já sabe que se manda, né, aquele momento, porque as pessoas estão tomadas pelo efeito natalino, mas eu recebi muitas mensagens, principalmente depois da jornada, de agradecimento pelo trabalho que foi feito, de muitas orações de pessoas também, e isso é o que fortalece a gente. A gente vê que não como vaidade, mas que a gente está no caminho certo, e que a gente está fazendo um bom trabalho, isso eu tenho consciência, entendeu? Mesmo que alguns não entendam, mas tem muitos que mandam mensagem, professor, muito obrigado, que tenha muita saúde e a sua família. Então, eu quero retribuir também a todos. Eu quero agradecer a você pelo incentivo, por esse momento que você está dizendo, você está me botando numa fogueira, você sabe muito bem que eu não sou de falar muito, né? Eu me escondo quando a gente está nos nossos encontros, resolva tudo por aí, que eu gosto de estar nos bastidores atendendo as pessoas. E eu quero desejar a todos os nossos alunos, eu não sei, se eu for contar da Atlântico para cá, eu não sei dizer a você quantos já passaram, repassaram e estão passando e que querem voltar, né, porque a gente está recebendo mensagem. Que tenham muita fé e que 2021 realmente a vacina chegue por aí
e que a gente possa sair desse ano 2020 transformado. Mas transformado de coração mesmo, não da boca para fora, não para dizer ao outro, não, eu agora sou outra pessoa, porque você está mentindo. E mentindo para você não dá certo. A gente tem de ser sincero conosco, principalmente, para depois a gente poder transmitir para os outros. Porque Sim. A melhor coisa não é a palavra, mas é o exemplo que a gente pode passar a cada um. E que 2021 venha com muitas bênçãos e outra coisa. Vem muita coisa boa e muita coisa nova por aí e nós vamos estar juntos novamente. Obrigado, Marco. Obrigado, Anselmo, que está distante, mas sabe que está no meu coração, é um irmão. E a todos os meus amigos por aqui. São poucos, mas são verdadeiros. Estamos distantes, estamos. Se algum estiver ouvindo, também muito obrigado por tudo. E gratidão muito pela minha família. Somos 3, mas somos 3 que estamos aqui, cada um no seu canto, cada um fazendo a sua coisa, cada um estudando. E momentos a gente vai conversar, vai rir, vai se divertir e vamos passar para esse ano e levando no nosso coração muita fé, muita fé, muita fé, porque Deus está conosco. Amém. Amém. Dailton, muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Eu acredito que a gente, de alguma forma, a gente contribuiu para os colegas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Eu quero deixar essa live gravada. E fica o convite para todos, no meu Instagram, no Instagram do professor Dailton, nos nossos Facebooks, tem essa jornada pedagógica online que você pode fazer, né, na semana de 4 até 11. Você pode fazer o horário que você puder, assistir os vídeos, participar e interagir, certo? Então, são temáticas que foram pensadas justamente para esse momento, para ajudar, né, aos colegas a refletir e vamos ter uma interação muito boa, né, no grupo de WhatsApp de quem estiver fazendo essa jornada. Então, é um grupo específico, é um grupo fechado para quem está matriculado na jornada e vai ter uma interação de todos nós, né, pensando positivamente, né, sobre essa questão. Professor, né, educação, aulas remotas, e está trazendo mensagens positivas para que a gente tenha essa ideia de que o professor tem condições, sim, de contribuir muito para essa sociedade. Eu acredito que nós sabemos que podemos fazer diferença. Alguns ainda não perceberam, mas nós sabemos disso. Então, fica meu agradecimento. Então, se inscrevam na jornada. Próxima segunda-feira, dia 4, no meu canal do YouTube, é a abertura da jornada. Então, não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no meu canal do YouTube, Prof. Marcos Anjos, é a abertura da jornada. E nós vamos falar muito sobre a educação. Vai ser a semana inteira pensando em educação e trazendo propostas, sugestões e trocando ideias, que é o mais importante. É isso mesmo, professor Dailton? Isso. Amém para todos. Ok. Gente, então, muito obrigado. Grande abraço, né? Que 2021 venha repleto de paz, saúde, né? Todos os cuidados que a gente precisa ter para manter a nossa saúde em dia. A gente tem, então, que o Menino Jesus possa abençoar todos que participaram, que vão assistir, a todos os colegas, e que a gente consiga dar um incentivo, porque a educação vai, com certeza, ajudar a modificar muita coisa, faz diferença. Grande abraço a todos, grande abraço, meu amigo Dailton. Abraço aí. Tá bom, obrigado, Marcos. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.